Não precisa ser tão difícil. Fala, Tchê, quero trazer uma ideia que aconteceu comigo essa semana sobre a produção de conteúdo. Estávamos eu e um amigo meu conversando sobre produção de conteúdo, sobre edição de vídeo, para ser mais específico. E eu tenho um sistema em que esse sistema eu tenho passo um, 2, 3 e 4. Como é que é esse passo? Então eu gravo o vídeo aqui com você, eu lanço, eu gravo com uma webcam, com um programa que é o OBS, e depois eu lanço esse vídeo no CapCut, edito e coloco para a nuvem, baixo no celular e compartilho ele, posto ele na outra rede, né, no Instagram. Beleza. A partir disso, eu estava fazendo dessa forma. É um sistema um pouco lento para mim, porque eu preciso que as coisas sejam mais práticas, mais fáceis, né? E esse sistema ele estava sendo um pouco trabalhoso. Então eu pesquisei, implementei esse sistema, enfim. E aí o vídeo não saía como eu queria, não saía do jeito que ficava, uma edição bacana, né? Pelo menos os vídeos do Instagram. Esses no YouTube eu me sinto mais à vontade em abrir a câmera, colocar aqui uma sequência no roteiro, início, meio e fim, e falar para você. Mas no Instagram precisa ser no máximo 3 minutos, né? E aqui eu consigo falar por mais do que 3 minutos. E aí esse meu colega falou que o aplicativo Edit estava entregando muito mais conteúdo, né? Ou melhor, conteúdo que estava sendo vídeos que estavam sendo editados, Reels, né? E aí eu falei para ele, não, mas acho que não, né? Argumentei com algumas coisas dizendo que não era assim. E justamente durante a tarde ali, eu olhando o Instagram, recebi uma postagem. Eu não recebi uma postagem, mas tem um influencer que eu sigo, ou melhor, um produtor digital que eu sigo, que lá estava exatamente o que o meu amigo falou sobre publicar e editar vídeos no Edits e publicar através dele, você tem um alcance maior. Por quê? Porque simplesmente é um aplicativo do Instagram, né? Então, eu simplesmente peguei e editei editei não, eu gravei o vídeo com o meu próprio celular e editei ele rapidinho, uma edição simples, nada mirabolante, nada técnico, porque o meu objetivo é trazer conteúdo, é estar mais próximo das pessoas todos os dias. Então a minha rotina não permite eu fazer edições mirabolantes, a minha rotina não permite fazer edições muito aprofundadas, muito detalhadas, e ao mesmo tempo, quando eu pego o celular, eu acabo perdendo um pouco de tempo ali. Por isso que eu prefiro gravar vídeos aqui no computador, né? E aí eu não tenho o celular para me distrair. E nisso eu fiz a edição, eu gravei aqui, eu não lembro exatamente o vídeo, mas eu gravei o vídeo e como a informação já estava fresca na minha cabeça, eu coloquei o meu celular e gravei com o meu celular. Editei, em 10 minutos eu editei o vídeo, nem isso. Cortei o que era, encurtei algumas falas, coloquei umas 2, 3 transições ali e deu. E eu fiz isso em 10 minutos. 10 minutos. Por isso o nome desse vídeo é Não Precisa Ser Tão Difícil. A minha cabeça, baseado no sistema que eu já tinha criado, ela colocou aquilo como o único caminho. Isso acontece na nossa vida. Isso acontece com outras situações. Isso acontece com projetos, isso acontece com a vida, com amizades, isso acontece com coisas no trabalho, isso acontece com o seu relacionamento, isso acontece na nossa vida. Não vai ser a primeira nem a última vez. Por quê? Porque quando a gente está num sistema que a gente criou, né, automaticamente quando vem algo novo, eu não coloco um adjetivo como bom ou ruim, simplesmente vem algo novo.
a gente internaliza, como aconteceu nessa situação, internaliza como aquilo sendo algo trabalhoso. Se é algo trabalhoso, como eu já tenho o meu sistema, né, eu não preciso aprender um outro sistema, eu não preciso aperfeiçoar o meu sistema. Eu simplesmente sigo aquela ideia, aquela edição, gravando vídeo aqui na webcam, colocando pro CapCut, depois editando, depois baixando no celular e depois postando, ao invés de simplesmente pegar o celular, editar no próprio celular um outro vídeo mais rápido, um conteúdo não tão aprofundado como esse no YouTube e simplesmente editar ali mesmo, né? Mas o problema não é a ferramenta, o problema é como você utiliza a ferramenta, aqui no caso o celular. O celular é uma ferramenta, se você se distrair, você vai perder muito tempo em coisas que não são produtivas para você. Por isso que eu recomendo, não, por isso que eu compartilho isso. Não precisa ser tão difícil. E eu percebi que eu editei, que eu consegui, que eu pensei comigo, pô, que legal, que bacana. E eu no outro dia fui lá, mandei uma mensagem pra ele, disse que ele tava certo, cheguei na academia e agradeci ele. E disse que ele me relembrou uma coisa que eu precisava, que era não é buscar um novo, mas buscar aperfeiçoar os meus métodos, o meu sistema com outros pequenos ajustes ou visualizando outros sistemas, né? E ao mesmo tempo me veio 5 perguntas, que é como é que você pode avaliar essa se aquilo é difícil ou melhor dizendo, como é que você pode avaliar aquela nova opção se vale a pena ou não para você. Primeiro eu quero trazer o exemplo, juntando tudo que eu falei sobre o emagrecimento, sobre a academia, que é o lugar que eu passo a maior parte do meu tempo. Como eu sou personal trainer, trabalho com criação de hábitos que transformam em uma rotina que levam você até o seu objetivo, seja ele emagrecimento, seja ele ganho de massa muscular, enfim. E aqui eu coloquei algumas perguntas, 5 perguntas que vão ajudar você, as perguntas que eu fiz para mim nessa semana que me ajudaram a melhorar a minha interpretação e a minha avaliação. E também ter a cabeça mais aberta para ajustes nos meus sistemas ou até mudar meus sistemas. A primeira pergunta é: será que é tão difícil mesmo como a minha cabeça está me dizendo? Será que é tão difícil emagrecer? Será que é tão difícil gravar um vídeo, editar um vídeo? Será que é tão difícil assim falar o que você quer? Repare que é um exemplo amplo, mas será que é tão difícil assim como a nossa cabeça diz ou nós criamos uma realidade paralela? E nós ficamos imaginando como a outra pessoa vai responder, como ir para a academia é difícil, como fazer determinado exercício é difícil, como não gosto de academia. Será que é tão difícil assim como a nossa cabeça diz que é? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta é: o que preciso aprender para fazer disso uma maneira mais fácil? Ou melhor, o que eu preciso aprender para tornar isso algo mais fácil? Por exemplo, musculação. O que eu preciso aprender para tornar a musculação algo mais fácil na minha vida? O que eu preciso aprender para editar um vídeo mais rápido, mais fácil na minha vida? Porque se eu torno aquilo mais fácil, quer dizer que eu vou ser mais eficiente. Vou ter os mesmos resultados em menos tempo. Então vai sobrar mais tempo para outras coisas que também preciso fazer. Por exemplo, na alimentação. Como que eu torno o resultado do emagrecimento mais fácil? Eu preciso treinar musculação pelo menos 4 vezes por semana. Eu preciso fazer exercício aeróbico pelo menos 2 vezes por semana. Eu preciso ter uma
organização da minha alimentação, comer alimentos mais saudáveis, ter esses alimentos já pré-organizados na geladeira, comprar coisas que eu não consigo me controlar, como por exemplo doce, chocolate, salgadinho, não sei, né? Então, como que eu posso aprender maneiras de tornar aquilo mais fácil? Essa é a pergunta número 2. Pergunta número 3 é: o que é mais importante? O que é mais importante? É eu vir gravar um vídeo para você ou editar da melhor maneira possível o vídeo? No meu caso, como eu trabalho nesse formato, num formato que é o storytelling, que é o formato que eu me sinto muito bem, muito à vontade em gravar o vídeo para você, o mais importante é a minha personalidade e o conteúdo que eu trago para você, do que uma edição de vídeo, porque a minha rotina ela é tão corrida, acredito que a sua também seja, mas a minha vida é tão corrida que eu não consigo pegar um vídeo, gravar um vídeo hoje, editar um vídeo hoje, porque eu tenho que gravar pelo menos 2 a 3 vídeos por dia para ter uma organização, para conseguir estudar inglês, para conseguir ler, que eu gosto de ler, para conseguir estudar coisas sobre a minha profissão, sobre estrutura de negócio online. Então, muitas vezes eu preciso me adiantar para ganhar tempo depois. Segunda pergunta: o que é mais importante? Fazer exercício? Ter uma alimentação melhor? Os dois, no caso. Mas o que é mais importante? Pense nisso. A quarta pergunta é: aprenda e teste pelo menos por 6 meses. É exatamente isso. 6 meses. Não é uma semana, não é um mês, não é 3 meses, é 6 meses. Por que 6 meses? Porque é a construção de um hábito, é aperfeiçoar habilidades ou criar habilidades ou adquirir habilidades. Por exemplo, eu consigo e eu sei editar vídeos pelo CapCut. Aquela edição mirabolante, aquela coisa difícil, aqueles vídeos trabalhados, não, isso eu não faço. Mas eu sei fazer o básico. É a mesma coisa no editor, no Edits, que eu falei no início do vídeo, eu também consigo fazer. É fácil. É fácil. Se eu quiser fazer coisas mais mirabolantes, eu preciso estudar um pouco mais. Mas como eu falei para você, eu prefiro vir aqui, trocar uma ideia, falar sobre ser mais direto. Não é mais direto, mas falar como eu quero falar para você, né? Não ser aquela coisa editada, não ser aquela coisa em que seja muito cinematográfica. Eu prefiro fazer algo mais casual, né? E ao mesmo tempo, como quando eu falo sobre o exercício, sobre a alimentação, sobre treinos, né, sobre emagrecimento, o que você precisa fazer? Porque algumas pessoas vêm até mim querendo resultado de 2 anos de musculação, querendo resultado em 1 ano, em 1 mês, em 2 meses. Isso não existe. Isso não existe. Por quê? Porque até você aprender a treinar de verdade vai demorar pelo menos uns 3 a 4 anos. Entender como se faz o movimento, não ter pressa, aperfeiçoar a posição do seu corpo, ter um controle, uma consciência corporal mais aperfeiçoada, e algumas pessoas talvez nem vão chegar a ter isso. Por quê? Porque precisa de dedicação, precisa de tempo. Por isso, aprenda e teste pelo menos por 6 meses. E a última pergunta aqui que eu coloquei, que eu tenho o meu roteiro, é: crie, estude e aplique sistemas para achar uma maneira que se encaixe com você. Relembrando, um sistema, quando você faz algo, ao mesmo tempo você vai aperfeiçoando um sistema, tornando aquilo o mais natural possível. Inconscientemente a gente faz isso. Inconscientemente a gente tem o nosso sistema. Inconscientemente você vai achar meios para tornar aquilo mais fácil, não difícil, aquilo mais fácil, porque você vai precisar ser mais eficiente. Esta é a minha caneca, né? Minha caneca dos alunos também. Os alunos particulares ganham essa caneca. Então eu preciso tornar aquilo mais fácil, mais prático. Exemplo:
quando eu faço aqui uma edição de vídeo, eu preciso tornar isso aqui o mais prático possível, o mais fácil, o mais fluido possível. Então eu tenho os temas que eu quero falar, eu tenho pelo menos 5 tópicos que eu quero falar para eu não me perder no início, meio e final. Ao mesmo tempo eu gravo um vídeo, eu já coloco para subir na plataforma do YouTube, e ao mesmo tempo eu já vou gravando outro vídeo, e assim eu gravo 3 vídeos, vou subindo eles e depois eu vou editando, colocando, postando, editando, descrição, e no final eu faço a thumb, certo? Quando a gente fala também sobre a musculação, a gente também precisa criar e aperfeiçoar e sistematizar, tornar aquilo mais fácil. Por exemplo, eu treino às 5 eu tenho alunos às 6, às 7, às 8, às 9 e às 10 horas todos os dias. Vou para casa e às vezes eu começo a atender às 15 horas e depois vou até às 20 horas da noite. Eu preciso criar um sistema para tornar o meu trabalho mais fácil. Então, uma vez eu fazia o treino numa planilha, né? Aí eu tinha o treino editado no Word, eu mandava pro meu celular e ao mesmo tempo eu chegava na aula e abria o treino do aluno. Hoje não, hoje eu trabalho com um aplicativo. Hoje eu programo todo o treino, hoje fica muito mais fácil, eu consigo editar as cargas, eu consigo trocar os exercícios que eu quiser, eu consigo ter esse sistema mais aperfeiçoado para tornar o meu trabalho mais célere e dar importância ao que tem mais importância naquele momento, né? Então eu preciso criar maneiras que se encaixem com o meu perfil, com os meus horários, com a maneira que eu gosto de trabalhar. É diferente eu vir aqui falar para você de uma maneira mais formal, né? Eu tenho essa maneira mais casual de falar as coisas. Eu não vou vir aqui com um terno e com uma gravata. Não, não vai ser. Eu venho aqui todo dia com uma camiseta preta, uma camiseta de trabalho, chego, faço o que eu tenho que fazer, sento aqui e falo com você. Simples assim. Mas é um sistema que eu já estou aperfeiçoando desde setembro do ano passado. Então, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 5 meses eu já estou. Então, no início já foi mais difícil. Hoje está um sistema mais fácil. Eu só vou aperfeiçoando esse sistema de gravar vídeos e conteúdos. Então, se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse formato, deixe o seu like, deixe o seu comentário abaixo. Se você quiser que eu traga outras maneiras, outros assuntos também. E também se inscreva no canal para a gente chegar aos 100 primeiros inscritos. Até a próxima.